Olá, tudo bem, turminha? Como que vocês estão nessa quinta-feira chuvosa? Gostoso para ficar em casa, não é mesmo? Então, hoje nós vamos continuar as nossas atividades na apostila de português, das páginas 87 até a página 91. Então, abram aí a apostila de português na página 87. Bora? Então, na página 87, nós vamos falar um pouquinho sobre sinais de pontuação. Para que serve os dois pontos e o travessão? Então, agora nós vamos estudar esses pontos e eles geralmente aparecem juntos em um diálogo, uma conversa. E você sabe o que é um diálogo? Não é mesmo? É uma conversa. Então, quando um personagem está conversando com outro em um texto, isso se chama diálogo, ok? Então, leia o diálogo a seguir para conhecer o emprego desses sinais de pontuações. Então, vamos lá. Aluno e professor conversam. Professor, pode me dar dicas de como escrever diálogos entre personagens? E o professor responde: Claro que sim, vamos lá. Então, vocês perceberam que aqui nós temos as duas pontuações, o travessão, que é esse aqui, e os dois pontinhos que vem aqui, ok? A primeira e a terceira frase do diálogo termina com dois pontos. Os dois pontos podem ser usados para indicar que alguém vai falar. E a segunda e a quarta frase do diálogo começa com um traço chamado travessão. E o travessão é usado para marcar a fala de alguém. Então, leia as situações a seguir e coloque corretamente os dois pontos ou a travessão. Então, presta atenção. Os dois pontos geralmente vêm antes da fala e o travessão vem junto com a fala, ok? Por exemplo, vamos aqui nesse jogo rápido. A amiga disse, ela vai dizer. Então, aí nós vamos colocar o quê? Os dois pontos, porque alguém vai falar. E olha lá, li um poema lindo hoje de manhã. Quero o livro emprestado para você ler também? É uma fala, alguém está falando. Então, junto com essa fala vem o travessão. Então, é para isso que se utiliza os dois pontos, esses aqui, e o travessão, sempre numa conversa, num diálogo. Então, os dois pontos, ele significa que alguém vai falar e o travessão é a fala, a própria fala do personagem, ok? Então vamos lá, vamos continuar o desafio, ó. E a garota respondeu, o que que nós colocamos? 2 pontos. E a resposta dela, olha lá. Claro, lerei o poema no final de semana. E junto com a fala dela vai o travessão. Então deu para entender como, de que forma é utilizado o travessão, que é esse risquinho aqui, olha só, e os dois pontos. Então, sempre que tiver um texto, ou você, eu vou produzir um texto e os meus personagens vão conversar para que o seu texto fique corretamente nessa conversa, sempre antes da fala tem que ter os dois pontos e na hora da fala tem que ter o travessão, ok? Isso é uma regrinha. Vamos continuar o jogo rápido? Então vamos lá. B. A mãe elogiou a amiga da filha. Então ela ainda vai falar. O que vem? Isso, 2 pontos. Ela é uma boa menina, muito atenciosa e confiável. Então, junto com a fala dela, vem travessão. Letra C. A professora recomendou. Então, ela vai falar o que vem? 2 pontos. Aí ela fala: lembre-se de ensinar para um familiar o que aprendemos hoje. Então, vamos lá. O que vem junto com a fala da prof? Isso, travessão. Depois, letra D. A aluna encontrou diariamente, a aluna que encontro diariamente na biblioteca disse. Olha lá, ela vai dizer, então, 2 pontos. E o que ela disse? Aquele livro é encantador. Travessão. Letra E. No momento do intervalo entre as aulas, Marina desenhou uma amarelinha no chão e perguntou à turma: o que vai vir antes da fala? Isso, 2 pontos. Vamos brincar de amarelinha? E junto com a fala dela, travessão. Alguns alunos responderam com alegria. Vai vir uma resposta. Então, antes da resposta, 2 pontos. E na resposta, vamos! Qual o sinal? Isso, travessão, é a resposta dos alunos. Letrinha F. Joana falou para os seus alunos.
Então, antes da Joana falar, o que que tem? 2 pontos. Somos diferentes e especiais, devemos respeitar uns aos outros e também celebrar as diferenças. O que que vem junto com a fala? Isso, travessão. Então, olha que interessante como é que ficou aqui. Antes de falar, 2 pontos. Fala, travessão. Antes de falar, 2 pontos. Na fala, travessão. Ok? Então, vocês conseguiram entender que quando tiver uma conversa no texto, antes da fala, vai indicar que alguém vai falar. Ó, os 2 pontos vai indicar que alguém vai falar. E o travessão vem junto com essa fala. Vamos continuar lá. Olha lá, a última. Sara exclamou. Sara vai falar. E daí? 2 pontos. E depois, uau, essa peça de teatro foi maravilhosa. Ela falou, junto com a fala, o travessão. Então, os 2 pontos indicam que alguém vai falar e o travessão vem junto com a fala, ok? Deu para entender por que que se usa os 2 pontos e o travessão num texto? Então, sempre num texto que tiver uma conversa, vai utilizar os 2 pontos e o travessão. Tudo bem? Então, vamos lá para o exercício número 2. As frases estão fora de ordem e o texto não está fazendo sentido. Descubra a ordem certa de cada frase e reescreva o texto. Então tá escrito assim, ó: um pedaço de bolo. Maria perguntou para Lucas. Lucas respondeu: o que você vai comer? Então o textinho tá todo bagunçado. E vocês perceberam que esse textinho se trata de um diálogo, é uma conversa, né? Então, ó, tem travessão, significa que alguém está falando, tem 2 pontos, que significa que alguém vai falar. Então, ele tá todo bagunçado. Qual será a primeira linha? Vamos lá. E aí? Pensa aí. Um pedaço de bolo, Maria perguntou pro Lucas, Lucas respondeu, ou o que você vai comer? Isso mesmo. Maria perguntou para o Lucas. E olha lá o travessão, ó. Desculpa, os 2 pontos. Significa que ela vai perguntar, que ela vai falar. Então, ó, 2 pontos indica que vem a fala. O que a Maria perguntou para o Lucas? Isso mesmo. O que você vai comer? Olha lá. Então, junto com a fala dela, vem o travessão. E agora? Isso. Lucas respondeu. Olha lá. Os 2 pontinhos do Lucas respondeu, ok? Por quê? Porque significa que ele vai falar. E o que que o Lucas fala? Um pedaço de bolo. Então, essa é o textinho organizado, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo para você copiar ele organizadinho, tá bom? Que a prova vai continuar. Então, agora a gente vai falar sobre o momento da ortografia e vamos falar sobre palavras com GU. Então, observe a seguir a forma da palavra igual. Olha aqui, ó, igual. Ela aparece no dicionário. E veja também que o dicionário apresenta a separação da palavra em sílaba. Olha lá, igual. Aí tá, igual. Igual que tem, significa, né, o verbete que explica que tem a mesma aparência, natureza, quantidade, etc. Então, como é possível perceber na separação de sílabas a letra G e U? Elas não são separadas, tá vendo? Ó, tem o igual. O G e o U não se separam. Então, nas palavras escritas com guá, o U é pronunciado como em jaguatirica. Dá para escutar, ó, jaguá, guá. A gente ouve um pouquinho do U, ó, guá, jaguatirica, ok? Então, pera lá, vamos continuar aqui. Olha só. Então, agora, observe os animais a seguir. Eles podem até ser parecidos, mas eles não são iguais. Além disso, todos os dois, ambos, têm a letra G1 nos seus nomes, mas a forma de pronunciá-las é diferente. Leia as palavras em voz alta e comente com os colegas a diferença que você percebe ao falar a sílaba que está em destaque. Então, essa daqui é uma, fala aí bem alto, jaguatirica, repete, jaguatirica. E essa daqui é um guepardo, repete, guepardo. Isso.
Agora, presta atenção. Em algumas palavras escritas com G-U-E, G e Gui, o U é pronunciado. A gente consegue ouvir o sonzinho do U. E em outras, não. Por exemplo, em guepardo, o U não é pronunciado. Olha lá, ó. Jaguatirica. A gente consegue ouvir o U, ó. Jaguatirica. Ó, o U. Jaguatirica. Agora no guepardo, ó. Guepardo. A gente vai só escutar o somzinho do E, ó. Guepardo. Ou seja, G e o I, nessas palavrinhas, quando é escrita com G, o E e o I, o U a gente escuta, ele é pronunciado, mas em outras não, ok? Então vamos lá, mais um joguinho rápido. Complete as palavras com G, G ou Gui e depois fale em voz alta para verificar em quais delas o U é pronunciado, ok? Então vamos lá, nós vamos fazer agora essa atividade. Ali no A é o quê? Iguana, iguena ou iguina. Isso, iguana. Preencha aí o seu também, ok? Na letrinha B vai ser isso, mangue. Depois do C, Guilherme. Muito bem. E no D, Guaraná. E na letrinha E, linguiça. Na letrinha F, guitarra. Na letrinha G, água. Na letrinha H, seriguela. No I, aguaceiro. E no J, sagui. Então, olha só. Aqui nós vimos algumas palavrinhas quando o guau, o G, o A, G, o E ou G, o I. Então, o que a gente vai fazer? Depois que elas estão todas bonitinhas aqui, formadinhas, no exercício número 2, nós vamos escrever nessas colunas, nesses quadros, separando de acordo com a forma da pronúncia. Ou seja, a gente vai colocar nesse ladinho aqui, quando a gente consegue ouvir o U, e desse ladinho quando a gente não consegue ouvir, quando ele é pronunciado e quando ele não é pronunciado. Ó, iguana, iguana. É pronunciado ou não é? Isso, ele é pronunciado. Ó, o que o U é pronunciado? Iguana, guaraná, ó, guaraná, linguiça, água, seriguela, aguaceiro e sagui. Então, nessas palavrinhas, a gente consegue observar, ouvir a letrinha U junto com o G, ok? Então, copiem aí essas palavrinhas aqui, ok? Agora, no próximo, são as que o não é pronunciado, que é mangue, Guilherme e guitarra, ó. A gente já vai direto pro I, ó. Guilherme, guitarra, mangue. A gente só escuta o somzinho do E ou do I, né? E não do U. Tudo bem? Então, corrija aí, vai copiando bonitinho, bem certinho. E não esquece de fazer com bastante capricho, tá? Pode dar uma pausa no vídeo, tá? Para continuar, ok? No exercício número 3, nós vamos encontrar no diagrama as palavrinhas do quadro abaixo, que é caranguejo, guarda, guincho, seguinte, guarita e régua. Essa a Pro vai deixar para vocês, tá bom? Mas, ó, tem uma diquinha, ó. Seguinte, guarda, tá? Isso daí vocês que vão fazer com bastante atenção, tá bom? Não é difícil. Aí, assim, conforme você vai encontrando, risca. Ah, já achei caranguejo. Risca o caranguejo. Ah, já achei, ó, guarda. Risca o guarda. Já achei guincho. Mas tá bem facinho essa palavra, tá bom? Nesse diagrama. Isso aí, cada um fazendo bem bonitinho. Agora, a gente vai continuar ali escrevendo palavras com QU. Leia o trava-língua a seguir e divirta-se com as palavras. Então, olha só. O trava-língua tá assim. O que é, cacá quer. Cacá quer caqui.
Qual caqui que cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Então, um trava-língua são um pequeno texto que tem umas palavrinhas muito parecidas. É para travar a língua mesmo. Porque aí a gente tem que começar a falar devagar e depois vai falando mais rápido para ficar mais legal. Vai, tenta você em casa. O que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Agora tem que ser mais rápido, ó. O que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui Cacá quer? É assim mesmo, ó, para embolar. É isso que é um trava-língua. A gente fica todo embolado conforme a gente vai fazendo a leitura, tá? É uma brincadeira de folclórica, ok? Então, ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Nesse trava-língua, a gente vai contornar, circular todas as palavrinhas que tem o Q e o U. Olha aí, mostra para Pro aonde que tem Q e U aí nessas palavrinhas. Ótimo! Olha lá, o que e o quer. Então, podem circular. Se quiser circular com lápis de cor, também pode, tá bom? Isso. E agora na outra linha? Cacá quer caqui. Isso, olha lá, quer caqui. Nas duas palavrinhas tem o que e o u. E depois, qual caqui que? Ó, aqui são as três, ó. Qual caqui que cacá quer? Olha lá. Pode ir circulando. E na linha de baixo, quer qualquer caqui. Cacá quer qualquer caqui. Então, ó, circula, ok? Na separação de sílabas, quando essas palavrinhas com Q são separadas, o Q e o U não são separados, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó. Vamos separar as sílabas dessas palavrinhas. Querido, ó, lembra que a prof explicou? Para a gente identificar a separação de sílabas, a gente consegue identificar quantas vezes a gente abre a boca. Por exemplo, ó, querido. Quantas sílabas tem a palavrinha? Isso mesmo, olha lá. 3. Querido. E agora kimono, ó. Kimono. Isso, 3 também, muito bem. E quadrado. Isso, olha só. Então, vocês perceberam que, ó, todas as palavrinhas com QU, olha aqui, elas não se separam. É uma regrinha. Palavrinha com QU, elas não se separam. O Q e o U, eles vão estar sempre juntinho na mesma sílaba, tá bom? Faz a correção aí, bem caprichadinho, tá? Agora vamos ler em voz alta os grupos de palavras a seguir, ó. Aquário e qualidade. O é pronunciado, ó. Aquário, ó. Qualidade. Agora aqui, ó. Sequela. Sequela. Tranquilo. O é pronunciado. E ó, aquele. Equipe. O U não é pronunciado. Então, nas palavras que escritas com quá, o U é pronunciado. Em algumas palavras escritas com que, o U é pronunciado, em outras não. Então, a gente depende muito da palavrinha. Algumas vezes o U vai ser pronunciado e outras não, tá bom? Agora, mais um joguinho rápido aqui, ó. Complete as palavras com quá, que ou que e depois fale em voz alta para ver em quais delas o U é pronunciado. Então, vamos lá. Letrinha A. Que. Muito bem. Vai fazendo junto com a Pro. Que. Aquiles. Depois. Aquilo. Raquete. F. Liquidificador. G. Caqui. H. Cacique. E agora? Lidade. Isso. Qualidade. E o último? Quadro. Agora vamos falar em voz alta e aí a gente vai identificar se o U é pronunciado ou se não, ó. Coque. U é pronunciado, ó. Coque. Não. Leque. Também não.
aqui. Aqui. O é pronunciado? Não. Aquiles. Aquiles. Não. Aquilo. Também não. Agora, raquete. Raquete. Também nesse caso não, ó. Liquidificador. Liquidificador. É pronunciado. Caqui. Não é pronunciado. Cacique. Não é pronunciado. Qualidade, ó. Qualidade. A gente escuta o U. Quadro. Também dá para ouvir o O. Quadro. Ok? Conseguiram fazer bonitinho? Preenche e faz o certinho, ok? Então vamos lá. Use o que você aprendeu. Complete as frases a seguir. Nesse exercício, a gente tem que completar essas frases. Ó, o parque o quê? É legal. Ou você pode fazer do seu jeitinho também, tá? Aí vamos lá, letrinha B. Na sala de aula, as carteiras são organizadas. Se você também quiser mudar a sua frase, não tem problema. Catarina é uma grande amiga. Então, aqui são alguns exemplos que a Pro fez para completar as frases, para vocês entenderem como é que se completa a frase. Ah, Pro, mas eu quero fazer a minha frase diferente. Não tem problema, mas tem que ter muita atenção na escrita para não escrever palavrinhas erradas, tá bom? Ah, Pro, eu quero fazer igual o seu. Tudo bem, também não tem problema. Número 2. Agora a gente vai pontuar as frases usando o ponto de exclamação. Lembra que é exclamar? A gente fala de algum sentimento, de um espanto, um susto. E interrogação. Para que se usa interrogação mesmo? Isso, para quando for uma pergunta. Então, quando for pergunta, sinal de interrogação. E quando eu exclamar, eu falar sobre o que eu sinto, isso, ó, exclamação. Então, vamos lá. Que bom ver você. Eu estou exclamando um sentimento ou eu estou fazendo uma pergunta? Isso, exclamação. Você quer um pedaço de bolo? Isso aí é uma pergunta. Então, nós vamos usar interrogação. Muito obrigada. Ó, olha que sentimento, sentimento de gratidão. Então, é exclamação. Quantos anos você tem? Mais uma pergunta, interrogação. E na letrinha E, que chuva! E agora, que ponto que eu vou usar? Isso, pontinho de exclamação. Então, completem aí e podem corrigir colocando certinho, ok? Tudo bem? Ótimo. Às vezes a Pro vai um pouquinho rápido, mas você consegue dar uma pausa no vídeo, tá bom? Porque a Pro não consegue ficar muito tempo esperando, tá bom? Porque o vídeo tem que ter um tempo. Continuando, exercício número 3. Agora a gente vai formar frases usando os grupos de palavras. Então, na letrinha A, a gente tem que formar uma frase utilizando fogueira e aguinaldo. Que frase que pode ter? Vamos lá. Eu fiz uma. Aguinaldo fez uma fogueira para a festa caipira. Então, essa é a frase que eu consegui utilizar a palavra aguinaldo e fogueira. Ó, aguinaldo. A gente não consegue ouvir o U do G, o I. E no fogueira também não, ele não consegue. Agora, na frase B, eu tenho que usar 3 palavrinhas. Paraguai, guia e seguir. Como é que eu vou formar uma frase com essas 3 palavrinhas? Eu fiz uma, ó. Em viagem ao Paraguai, devemos seguir o guia. Viu? Consegui fazer a frase utilizando as 3 palavrinhas. No Paraguai, olha lá, a gente consegue ouvir, ó, Paraguai. Seguir, já não dá para ouvir, ó. Guia, também a gente não consegue ouvir a letrinha U. Agora, na letrinha C, a gente tem que fazer a palavrinha coqueiro e quero. Vamos lá. Que frase? Olha lá, quero um coco daquele coqueiro. Essa foi a frase que a Pro conseguiu fazer, tá bom? Se vocês quiserem mudar a frase, também pode, tá? Mas se não, pode fazer a mesma que a Pro. A última, requeijão, piquenique, caqui. Mais 3 palavrinhas, vamos lá. Fizemos um belo piquenique com pão com requeijão, suco e caqui. Olha lá, pequenique. O não aparece. Requeijão. Felipe.
Requeijão, o também não aparece. Caqui, também não aparece. Então, essas são as frases que a gente conseguiu montar utilizando os grupos de palavras. Agora, no exercício número 4, é para fazer da seguinte maneira: crie novas palavras conforme o modelo. Então, ele era faca, faquinha, e vaca, vaca, vaquinha, e boneca, bonequinha, tanque, tanquinho, porca, porquinha. Então, a gente colocou ela no diminutivo. Era algo grande que ficou pequeno. Faca, faquinha, vaca, vaquinha, boneca, bonequinha, tanque, tanquinho, porca, porquinha. Ok? Tudo bem? Ótimo. Também pode dar uma pausa no vídeo para terminar, tá bom? De preencher as frases e o exercício. Agora, para fazer mais, recorte as cenas do material de apoio e cole no seu caderno. Depois escreva uma frase para ela, formando uma história. Então, vocês vão pegar o material de apoio e aí lá tem algumas figuras. Vocês vão pegar essas figuras, vão colar no caderninho e para cada figura vocês vão escrever uma frase, lembrando que as figuras têm que ter uma ordem, então vocês têm que colocar a figura na ordem. Então você vai escrever uma frase para cada figura e no final vai ter uma pequena história, tá bom? Agora, mais uma vez na letrinha C, crie novas palavras conforme o modelo. Fogo, foguinho, formiga, formiguinha, prego, preguinho, barriga, barriguinha, lago, laguinho. Então, é a mesma coisa do exercício número 4, tá? A gente está colocando as palavras no diminutivo, falando dela pequenininho, ó. Fogo, o fogo, tamanho normal. Foguinho, fogo pequenininho. Formiga do tamanho normal. Formiguinha, pequenininha. Um prego, um preguinho. Barriga, barriguinha. Lago, laguinho. Ok? Agora, no exercício número 7, nós vamos completar o diagrama com o nome de cada imagem. Então, ó, cada um tem a sua imagem, como se fosse. Aí a gente vai fazer o seguinte: essa primeira imagem é o quê, ó? Então, aí a gente vai escrevendo, ó. Tem aqui, ó, o 15 e depois queixo, ó, tudo, cada letrinha no seu quadrinho. Depois, queijo, esqueleto. Às vezes o da Pro fica um pouquinho tortinho, mas é difícil montar para que ele fique normalzinho. Então, vocês têm que colocar cada letrinha dentro de um quadrinho, tá bom? Ó, esqueleto, aquário, coqueiro, esquilo e o último, quilo. Então, tá aqui, ó, a gente conseguiu realizar esse diagrama, ó, colocando todas as palavrinhas no local certo, tá bom? Tudo bem? É difícil? Não, né? Ótimo. Então, agora aqui, mais um desafio. Crie frases com as quantidades de palavras indicadas a seguir e use diferentes sinais de pontuação que você estudou. Agora, a gente tem que fazer uma palavra com uma frase. Aliás, uma frase com uma palavra. Aqui tá pedindo, ó, uma palavra. Então, a gente tem que escrever uma frase só com uma palavra. Olá. Olha lá, eu usei. Olá. Então, a pessoa tá feliz, ó. Olá, ponto de exclamação. Está cumprimentando. Agora, uma outra frase com 3 palavras. Como você está? Aí é uma pergunta. Então, se a pergunta tem que ter o ponto de interrogação. Agora, uma outra frase com mais de 3 palavras. Ó, o dia está lindo para passear. Tá bom? Então, aqui são a primeira, uma frase com uma palavra, uma frase com 3 e uma com mais de 3. Tudo bem? Ah, Pro, eu quero fazer diferente. Também pode fazer. Atenção na escrita, mas quiser pode fazer como a prof, tá bom? Então, aqui agora é a nossa linha de chegada. O que vocês entenderam sobre gêneros textuais? A gente viu como que é a diferença do poema, como que é a entrevista, que tem perguntas e respostas. O poema é dividido em estrofes. Você conseguiu entender? Se sim, mais ou menos, e se não. Conseguiu entender como que é organizada uma frase? Sim, mais ou menos, ou não. Entendeu como que é feito o parágrafo, que tem letra, aquele espacinho, o uso da letra maiúscula, de minúscula? Sim, mais ou menos, ou não. Entendeu a respeito da pontuação?
travessão, 2 pontos, interrogação, exclamação, vírgula, né? Se sim, mais ou menos ou não. Entendeu a palavra com QU? Sim, mais ou menos ou não. GU? Sim, mais ou menos ou não. E produzir uma entrevista, que era a tarefinha da aula passada. Sim, mais ou menos ou não, ok? Então, a última tarefinha que vocês vão fazer de português está na página 96, que vocês vão responder de acordo com tudo que nós estudamos nessa apostila, ok? Então, muita atenção para fazer, pede ajuda para a mamãe. Não tá difícil. Se você, ai, Pro, eu tenho alguma dúvida, volta lá na apostila que você consegue realizar, tá bom? Ó, grande beijo, boas atividades, fiquem com Deus. Tchau, tchau.